Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui às lives comigo, Ana Antunes, coach responsável pelo OK no Porto, onde eu faço o mapa. E hoje o tema é sobre o verdadeiro segredo da inteligência emocional. Será que podemos controlar ou será que apenas podemos compreender? Esse vai ser o tema de hoje. Enquanto a dar aqui a nossa música de boas-vindas, convida aí os teus amigos para poderem estar presentes aqui neste final de tarde. Já começam os dias a ser maiores, mais compridos. Boa noite, Alberto, bem-vindo. Vou convidando aí os vossos amigos e vão dizendo aí de onde é que vocês estão a falar. Se já alguma vez estiveram nestas lives, se não, fala aí. Olá, Inês. Vamos lá entender se podemos controlar ou não as nossas emoções. O que fazer? Qual é o verdadeiro segredo da inteligência emocional? Convida aí os teus amigos, os teus contactos para estarem connosco neste final de tarde com um tema tão importante que hoje em dia é fator diferenciador de pessoas têm mais sucesso na sua vida, quer a nível pessoal, quer a nível de relacionamentos, quer a nível profissional. Olá, José, bem-vindo! Se quiseres também já vai aí respondendo em que áreas reprimes mais as tuas emoções, qual é a emoção que tu reprimes mais? Medo, raiva, tristeza, é o quê? Alegria, há pessoas que reprimem a alegria. Quase prontos para darmos aqui início à nossa live, a nossa música de boas-vindas quase a terminar, para podermos começar sobre o nosso tema de hoje. Andas a controlar as tuas emoções? Boa noite, José! Como é que está o teu pessoal? Bom ano! Com saudades vossas, vocês não têm aparecido. Muito bem, vamos então dar início aqui à nossa live com o nosso tema controlar? Não, só dá mesmo para compreender as nossas emoções. E assim, esse é o verdadeiro segredo da inteligência emocional. Só que vamos falar um pouquinho, o que é que acontece quando reprimimos as emoções? O que é que acontece no teu corpo? O que é que acontece na tua mente? O que é que acontece nos teus comportamentos quando tu reprimes as tuas emoções? E nós lá no MAP falamos, não é? O treino que eu faço lá no Porto, falamos das 4 emoções básicas: medo, raiva, alegria, tristeza. E às vezes as pessoas querem controlar essas emoções, parece que estão o tempo todo a querer controlar o que acontece relativamente às suas emoções. Eu não posso ter medo, eu não posso ter raiva, eu não posso estar triste. Não funciona assim. Porquê? Mas até entender o que é uma emoção. É algo que vem de dentro para fora e que tu não tens como controlar. É instantâneo, é automático. Imagina, por exemplo, tu vais na rua, no sítio onde tu passas sempre, e existe uma casa, tu sabes que lá dentro existe um cão daqueles gigantes ferozes que tu sabes que ele está preso, portanto não te vai fazer mal nenhum. Mas tu vais a passar ao pé da janela, sabes que a janela está fechada, sabes que o cão está preso, mas de repente o cão atira-se contra ti, para a janela, e o teu impulso é o quê? Com medo, proteger-te e fazer o quê? Fugir.
Então é algo que vem de forma automática e que tu não consegues controlar. É um impulso que vem de dentro para fora. Então, se não dá para controlar, o que é preciso fazer? Entender para que é que servem as emoções, entender o que é que elas fazem no nosso organismo quando são reprimidas e entender como fazer diferente. Quando as pessoas entendem estes três pilares, estas três formas, digamos assim, elas começam a testar dentro do segredo da inteligência emocional. Então, mas vamos entender, quando a pessoa quer controlar todas as suas emoções, o que é que acontece então? Quais são as consequências práticas que acontecem na pessoa? Muitas vezes, vamos pensar ao nível da mente, pensamentos repetitivos. Parece que aquele pensamento se repete várias e várias vezes ao longo do dia, várias e várias vezes durante a tua vida, como se pudesses resolver alguma coisa ao ter esse pensamento repetitivo. Então, essa é uma das consequências. Que aquilo até parece que martiriza, é como se fosse ali um martelo a martelar. Pim, 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 pim. Está sempre repetitivamente ali aquele pensamento a vir. Depois temos, por exemplo, ansiedade. Pessoas que andam constantemente ansiosas porque querem controlar o seu futuro, querem controlar as suas emoções, ao invés de entenderem aquilo que é possível controlar naquele momento. Se é que isso existe, não é controlar alguma coisa. Mas o que é que ela pode fazer naquele momento com o conhecimento que tem, com o conteúdo que tem, com as ferramentas que tem, ao invés de querer controlar o que está lá no futuro, como se pudéssemos adivinhar o que é o futuro. Podemos construir o futuro, sim, é verdade. Como? Através de ações no presente. Agora, estar constantemente ansioso ou ansiosa não faz com que tu resolvas essa parte da tua inteligência emocional. Então, não tem como controlar as emoções e controlar o teu futuro. Por isso, o melhor é, se a ansiedade vem, é preciso entender, de onde está a vir isto? Depois temos, por exemplo, pessoas que são muito autocríticas, em que, por exemplo, sucede uma determinada emoção com uma determinada reação e a pessoa já disse milhentas vezes, não volta a fazer, não volta a acontecer, isto não pode ser assim. E ela repete isso milhentas vezes e cada vez que volta a acontecer é como se ela se reprimisse por voltar a deixar isso acontecer. Só que isso vai continuar a acontecer enquanto estiveres a controlar. Só vai deixar de acontecer quando tu entenderes qual é a mensagem que está por trás para que tu possas resolver e melhorar essa situação. Então, estas são algumas das consequências ao nível da mente. Mas, por exemplo, ao nível do corpo, sintomas corporais. Por exemplo, tensão corporal. Parece que os músculos ficam tensos, parece que fica preso um peso enorme às vezes nas costas, o pescoço às vezes ficas com o torcicolo. Muitas vezes isso são sintomas físicos, consequências de quereres controlar as tuas emoções. Mas, por exemplo, uma pessoa que está permanentemente cansada. Porquê? Porque ela tem um desgaste tão grande, energético, para controlar, entre aspas, as suas emoções, que ela se vai sentindo permanentemente desgastada, cansada, exausta de fazer algo que não vai dar resultado. Não tem como controlar as tuas emoções. Precisas de entender o que está lá para ti. Então, por exemplo, há algumas outras consequências ao nível, por exemplo, das reações que podemos ter. Uma pessoa fica explosiva. Por exemplo, acontece uma determinada emoção, vem uma determinada emoção, por exemplo, a raiva ou até o medo pode acontecer e a pessoa explode no calor do momento. Por isso às vezes a gente diz assim, responda frio, deixa arrefecer. Já ouviste falar isso? Tem a ver com isso. No calor do momento, a pessoa tem uma explosão sem pensar antes o que é que iria dizer, o que é que iria fazer. Porquê? Porque ela quer estar permanentemente no controle e as emoções controlam-te se tu não entenderes com antecipação o que é que tu precisas ou como é que tu precisas de reagir. Então, por exemplo, pessoas às vezes ficam distanciadas umas das outras, às vezes até para proteger
eu vou me distanciar das pessoas para que ao me distanciar eu proteja as minhas emoções e me impeça de ter determinadas reações e comportamentos que eu sei que são inadequados. E como ainda a pessoa ainda não sabe como reagir de forma diferente, ela prefere distanciar-se de determinadas pessoas. Ou traz algumas decisões impulsivas. É preciso parar para entender. É preciso antecipar os comportamentos e as reações. E isso só acontece quando a pessoa faz pausas conscientes. Quando a pessoa, quando tem uma determinada reação, que já foi, passou, acabou, vai fazer uma introspeção, vai entender o que é que estava lá de mensagem, o que é que aconteceu, qual é o gatilho emocional que fez disparar daquela forma, o que é que aquela mensagem ou aquela emoção quer me dizer, e eu conscientemente começar a trazer novas respostas. Então, as emoções e o grande segredo da inteligência emocional está muito longe de ser controlar as emoções. Tem a ver, sim, com entender, compreender o que essas emoções trazem como resposta ao nosso sistema. Não sei se está a fazer sentido para vocês. Partilhem aqui comigo um pouco quais são as emoções que vocês mais acham que controlam, digamos assim, e quais são as respostas impulsivas que vocês mais querem melhorar em termos de resposta no futuro. Podem digitar aí para ser mais interativo e eu também poder responder e através das vossas partilhas eu também poder desenvolver um pouquinho mais o tema se eu achar que faz sentido, tá bem? Então já falei sobre as consequências de querer controlar as nossas emoções ao invés de querer compreender o que está lá de mensagem para nós. Então, eu tenho falado muito de compreender essa mensagem. E, na realidade, o grande poder dessa compreensão das emoções é exatamente essa pergunta que deve ser feita. O que é que esta emoção tem para me dizer? Qual é a mensagem que esta emoção tem para mim? Controlo bem o entusiasmo. Controlas bem o entusiasmo? Boa. Mas o entusiasmo é preciso controlar no sentido... Só para eu entender, está bem, Nuno? Controlas bem quando estás entusiasmado e impulsionas isso, ou controlas bem o entusiasmo no sentido de ele não te fazer avançar demasiado depressa? Só para eu entender, está bem? Precisas de melhorar o medo. O medo é preciso entender o quê? O medo é importante. A função do medo, não é? Já falámos lá no MAP, tu sabes qual é a função. Nós falamos muito e inclusivamente trabalhamos muito sobre essa emoção que é o medo. Que a emoção do medo é proteger. Então, uma das melhores formas de compreender o medo é entender o que é que me está a fazer ter medo. O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso aprender mais? O que é que aconteceria se eu fizesse e o resultado mesmo assim não fosse aquele que eu queria? É fazer perguntas. Tu és coach, certo? Então, pergunta ao medo o que é que ele te quer ensinar, o que é que ele te quer mostrar, o que é que ele te quer fazer entender para melhorares o teu processo e estás preparado. Está bem? Agora, não deixes de agir por causa do medo. É preciso agir. Eu costumo dizer, mais vale feito que perfeito. Se pelo medo tu nunca colocas em ação, o que vai acontecer é tu nunca ages. Então às vezes é preciso agir e ir ajustando a rota. Ir entendendo quais são os resultados. Para quê? Para melhorar os resultados a seguir. Fez sentido para ti? Então pergunta ao medo. O que é que tu tens para me ensinar? O que é que tu me queres dizer? O que é que eu preciso melhorar em mim? Não deixes que afete as minhas decisões. O entusiasmo, então, se eu entendi, não deixas que o entusiasmo afete as tuas decisões. Tá? Pode ser positivo ou não, na minha opinião, tá? Porquê? Se eu vou tomar uma decisão entusiasmado com o meu resultado,
Isso é bom. Porquê? Porque eu vou com motivação para agir e para um determinado resultado. Agora, se eu reprimo sempre o meu entusiasmo, mais tarde ou mais cedo, o inconsciente vai dizer assim: também nunca estás feliz, nunca estás entusiasmado, não vale a pena fazer. Tá? Então é um equilíbrio, é preciso esse equilíbrio, é preciso só entender qual é o limite até ao qual o entusiasmo te disser não vás, ou controla, ou age de outra forma, ou pensa quais são as consequências, tá bem? Só nesse sentido, entusiasmo é bom, no entanto, não deixar que vá como sendo uma alegria, a alegria de curto prazo que nós falamos lá no MAP, não sendo como uma alegria de curto prazo de uau, vou fazer, sem pensar nas consequências, nos resultados, no processo, em tudo isso. Então, mas é preciso ter entusiasmo, é preciso ter isto se o teu conceito de entusiasmo for muito parecido com o conceito de motivação. Pode ser que o teu conceito de entusiasmo seja um pouco diferente do meu, tá bem? Mas não sei se isso te ajudou ou se isso te atrapalhou, Nuno. Tu és coach, faz perguntas, certo? Pergunta, questiona qual é a mensagem, tá? E essa, na realidade, é preciso equilibrar o entusiasmo e a racionalidade. Tudo é um equilíbrio, não é? Nem tudo sim, nem tudo não, nem tudo preto, nem tudo branco, nem tudo faz, nem tudo não faz. É o equilíbrio. Esse é o equilíbrio mesmo. E é difícil, é complexo mesmo, é desafiante mesmo. Porquê? O que é que aconteceria se eu tivesse mais entusiasmado, mais entusiasmo? O que é que aconteceria se eu não tivesse tanto entusiasmo? E aí tu nunca vais saber a resposta. Porquê? Porque só vais saber a resposta de acordo com a ação que tu tomaste naquele momento. Nunca saberás a resposta se tivesses tido uma ação contrária. Ou se tivesses colocado, por exemplo, muito entusiasmo, o que é que aconteceria se não tivesses? Ou o contrário. Porquê? Porque depois de fazer não tem como voltar no tempo. Embora a PNL, não é? A Programação Neurolinguística, nos permita viajar no tempo, na realidade não dá para saber como teria acontecido. Podes, eventualmente, mudar um pouquinho a história, colocar alguns recursos, pode fazer umas coisinhas, mas nunca será verdadeiramente aquilo que teria acontecido se tivesses tomado a tua ação, a tua decisão de uma ou outra forma. Então, às vezes é isso, quando eu falei ainda há pouco da autocrítica, é entender que eu fiz o melhor que eu sabia com os recursos que eu tinha naquele momento. Não deu o resultado que eu queria, o que é que eu faço? Muda a forma que é para ir de encontro aos teus resultados. Coloca mais entusiasmo na escolha do caminho. Certo? Bem-vindos a todos que foram entrando aqui. Espero que tenha ajudado aqui, Nuno. Se der medo, vai com medo mesmo. É isso mesmo, mais vale feito que perfeito. Se estiveres sempre com medo, nunca avanças. Quando nunca avanças, nunca fazes. Se nunca fazes, nunca tens resultado. Aí perde-se tudo o que poderia já ter acontecido. Mas eu tenho visto que estás a agir. Estou a acompanhar as tuas redes sociais também. Estou a ver que estás a pôr em prática aquilo que aprendeste lá no coaching. Isso é top. Parabéns por isso, está bem? Vamos lá. Então, eu falei aqui já um pouquinho da função do medo. Porquê? Todas as emoções têm uma função no nosso sistema. Nós no MAP falamos de 4 emoções básicas. Ajudei como sempre. Boa, perfeito. Obrigada, Nuno. Não ajudo sempre. Às vezes complico mais. Às vezes faço mais perguntas e aquilo parece ficar assim mais mexido no sistema. Mas a fórmula mágica é mesmo questiona, tá? Então, como eu estava a dizer, lá no MAP nós falamos de 4 emoções básicas. Medo, raiva, alegria, tristeza. E falamos, não é? Por alto sobre as funções e aprendemos na prática com as 4 emoções básicas. Então, todas as nossas emoções, elas têm uma função no sistema. O medo eu já falei, não é? Que é proteger. Então, se o medo serve para proteger, eu só tenho que entender até quanto ou qual é o limite da proteção que eu vou permitir que ele me dê, sem permitir que esse medo me paralise quando eu sei que preciso de agir e fazer alguma coisa. Então, se eu preciso de agir numa determinada direção, o que eu posso fazer é preparar-me para que essa ação vá de encontro aos resultados que eu pretendo. Aí vem outra vez a tal questão, é preparar
mas sem paralisar. É ir colocando, às vezes com microações, com pequeninos passos, até ires ter aquilo que tu pretendes. Às vezes ages um pouco, às vezes precisas voltar atrás, às vezes está tudo bem, continuas em frente, percebes o resultado, não é este o resultado que eu quero, vou agir de outra forma. E aí, ao invés de deixares o medo paralisar, o que tu vais fazer é ajudar que esse medo te dê outras respostas e que te faça outras perguntas para tu chegares àquilo que tu queres. Aqui só, deixa eu ver aqui os comentários, que eu vi aqui comentários. Olá Sónia, boa noite, bom ano. Beijinhos, anjo. Oi? E bem-vindos a todos os que entraram aqui. Bom ano, não é? Muito bem, então vamos lá. Emoção, já falámos qual é a função do medo. Temos, por exemplo, a raiva. A função da raiva é de destruição. E existem pessoas que utilizam muito bem essa energia da destruição. Como? Imagina alguém, por exemplo, isso acontece muitas pessoas que não gostam de ser contrariadas. Por exemplo, as pessoas que não gostam de ser contrariadas, quando alguém contraria, elas agarram nessa força de contrariação, não sei se é assim que se diz, da pessoa que contradisse aquilo, agarram nessa energia, nessa força e dizem, agora é que eu vou fazer. Conheces pessoas assim? São as pessoas do contra que dizem assim, o quê? Tu achas que eu não vou fazer? Agora é que eu vou fazer mesmo. Então, quando a pessoa utiliza essa força, essa energia da raiva para ir de encontro aos seus objetivos, às suas metas, àquilo que ela quer, entendendo qual o resultado que ela pretende obter, quando ela utiliza essa energia é muito boa. Quando ela utiliza essa energia em cima das pessoas que mais ama ou dentro dela própria, aí ela está a destruir outras pessoas ou a autodestruir-se. Daí que é super importante e é uma das emoções que nós trabalhamos a fundo dentro do MAP, porque mesmo as pessoas que dizem que não sentem a emoção da raiva, elas sentem, só que lhe dão outro nome. Porquê? Porque a maior parte das pessoas sempre ouviu a vida toda a dizer a raiva é má, não deves ter raiva, não podes explodir, tá bem? Então, essa é uma das emoções que trabalhamos a fundo dentro do MAP, exatamente para que a pessoa entenda como usar essa energia de forma positiva. As alegrias nós também falamos que é muito importante para nos dar um up, não é? uma energia, ou para nos trazer equilíbrio, ou para nos conectar com outras pessoas. E depois temos também a tristeza, que é um sinal de alerta. Se uma tristeza vem, existe alguma coisa que eu preciso de prestar atenção. O que é que essa tristeza me quer dizer? O que é que está lá atrás? Qual é aquela luzinha que está lá ao fundo do túnel? O que é que eu tenho que entender sobre esta emoção? Então, as emoções, eu preciso entender qual é a função delas para, nesse sentido, eu também compreender o que é que eu devo fazer quando essas emoções surgem na minha vida, para, ao invés de controlar, entender como vou utilizar de forma positiva. Porque as emoções não são negativas, também não são positivas. Elas são aquilo que tu fazes com elas de forma positiva ou de forma negativa. Está bem? Não sei se está a fazer sentido para vocês. Se houver alguma dúvida que vocês tenham, coloquem a dúvida que é para eu poder esclarecer, tá? E partilhem também qual é a emoção, o Nuno já falou aqui o medo, não é? Qual é a emoção que mais atrapalha a vossa vida e porquê, em que sentido, quando é que isso acontece, tá? Quando eu compreendo a função da emoção, quando eu entendo o que ela quer dizer para mim, quando eu lhe faço essas perguntas para entender, né, para entender a mensagem daquela emoção, o que eu estou a fazer na realidade é utilizar o poder das emoções como uma grande resposta para as minhas ações futuras, não é? Que eu vou começando a construir com essa tomada de consciência. Então é preciso começar a fazer essa autorregulação na prática. Então vou trazer aqui 4 passos antes de terminar esta live. Vou trazer aqui 4 passos para vos ajudar nesta autorregulação emocional de uma forma prática. A primeira é pausa antes de reagir. É quase como aquela velha máxima do conta até 10 antes de responder. É mais ou menos isso.
Pausa, para um pouco. Entende antes de reagir. Muitas vezes o grande desafio é, ao invés de responder de forma automática, impulsiva e instintiva, parar um pouco. Não tem mal nenhum, não é crime nenhum tu seres envolvido numa determinada emoção e pausares para encontrares a resposta mais adequada. Então este é o primeiro passo. Faz uma pausa antes de reagir. Conta até 10, respira até 10, inspira profundamente, assobia para o lado, não sei, faz alguma coisa, mas faz essa pausa. Quando tu fazes essa pausa, estás a dar um tempo para, de forma consciente, trazeres uma resposta mais eficaz ao desafio que te está a ser colocado. Depois dá um nome à emoção. Se tu não souberes o que estás a sentir, que emoção é que está ali, é difícil entender. Enquanto não entenderes qual é a emoção que está por trás, não tens como entender qual é a função dessa emoção que tu estás a sentir e a forma de reagir adequadamente a essa função, a essa emoção. Então é muito importante entender. E como eu disse, aquelas 4 emoções básicas, medo, raiva, alegria, tristeza, elas estão presentes de alguma forma em qualquer outra emoção que tu possas sentir. Então, por exemplo, na ansiedade vem o medo, não é? Na insegurança vem o medo também, um pouquinho talvez de tristeza. No arrogante vem a raiva. Então, às vezes é preciso entender destas 4 emoções básicas qual é que está presente naquela emoção que tu estás a sentir naquele momento e dar um nome. Eu estou a sentir isto. Isto tem um nome. Então, quando tu pausaste antes de reagir e deste um nome, podes ir para um terceiro passo, que é aceitar que aquela emoção apareceu, que ela é importante para ti e ao invés de julgares sobre a emoção, aceitares efetivamente sem qualquer julgamento. Não é dizer, isto não deveria ter acontecido, já não poderia ser assim, eu já tenho mais recursos do que isto. Para de julgar, aceita, só aceita. Paraste, deste o nome e aceitaste. Ok, aconteceu. E agora? Já aconteceu, a emoção veio. Ela está aí, está presente para ti. Vais julgá-la ou vais fazer alguma coisa para teres um melhor resultado? E aí, quando tu tens esta decisão de parar e escolher algo diferente para teres um resultado, estás a ter o quarto passo para esta autorregulação emocional, que é esta escolha consciente da resposta que tu vais trazer para essa emoção, para essa reação, para aquilo que está a acontecer nesse momento. Tá? E com estes 4 passos eu termino aqui a minha live. Vou só recapitular então os 4 passos. Pausa antes de reagir, conta até 10, respira profundamente, olha para o lado, faz alguma coisa, mas pausa. Depois dá um nome à emoção que tu estás a sentir, isso é muito importante. Depois de dares esse nome, aceita que essa emoção veio, aceita que dói menos, não é? Às vezes falamos lá no mapa, aceita que dói menos, aceita que isso veio, está tudo bem. Só precisas de fazer o quê? Escolher qual a resposta que tu vais dar. E esse é o 4º passo. Então termino aqui esta live com estes 4 passos. Vou deixar gravado, espero que o Instagram deixe gravado desta vez, porque da última semana não deu para ver, não ficou gravado. Então quem esteve presente aproveitou, quem não esteve presente não conseguiu aproveitar. De qualquer forma, eu vou deixar aqui. Espero que o Instagram permita que vocês possam rever, reaproveitar, reutilizar o conteúdo desta live e que possam inclusivamente partilhar com os vossos amigos, com os vossos contactos, com pessoas que vocês saibam que são muitas vezes impulsivas para que elas possam ter uma nova forma de resposta àquilo que acontece na vida delas. Está bem? Então vai ficar gravada aqui a live. Temos nova edição do MAP nos dias 13, 14 e 15 de março
na Póvoa de Varzim, um mapa do Porto, onde podes trabalhar este tema aprofundadamente, de uma forma prática, ativando os teus melhores recursos. Tu que já fizeste o mapa sabes que é assim. Não é um treino motivacional, é um treino que vai ativar os melhores recursos que existem dentro de ti para teres melhores respostas de uma forma mais rápida e para teres melhores resultados na tua vida. Então já sabes, 13, 14 e 15 de março vai ser o dia, o fim de semana extraordinário para pessoas que vão decidir realmente fazer de forma diferente, começar de forma diferente o seu ano, trazendo novas respostas. E eu aguardo lá por ti. Tu que já fizeste o mapa, sabes que nos podes ir visitar. Tu que ainda não fizeste o mapa e queres saber mais, comenta depois aí, coloca aí nos comentários, quero saber mais sobre o mapa. Escreve só mapa e eu já sei que tu queres saber mais sobre o tema para que a equipe possa entrar em contato contigo. Até para a semana com um novo tema, uma semana extraordinária e como ainda estamos no início do ano, um bom ano 2026. Ele vai ser igual se tu não fizeres diferente. Então está na altura, faz diferente.